Fala, meu amigo da loja do concurseiro, eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de informática da loja do concurseiro. Hoje nós estamos aqui para anunciar para ti que está pronto. Nós concluímos o nosso projeto Quebrando a Banca AOCP. O que é o projeto Quebrando a Banca? A gente traz aqui várias questões aplicadas pela AOCP em várias provas de concurso público, dentro do assunto informática, para você poder avaliar como é que essa organizadora cobra o assunto informática na tua prova. Dentro dessas 120 questões que nós vamos trazer para você, você tem questões de sistema operacional Windows, Linux, você tem questões de internet, Office, BR Office, você tem toda a gama aí de cobertura de assuntos relacionados ao teu edital. Então, se tu, que é a organizadora do teu concurso público, é a AOCP, é um excelente produto para você poder testar, você treinar essas questões, como é que a AOCP vai tratar o assunto informática na tua prova. Eu estou aqui para te anunciar que o projeto está pronto. Tu pode ir lá na loja do concurseiro e adquirir o teu pacote. Na realidade, eu estou te falando que a gente anuncia 120 questões, mas já tem 140 questões. Porque nós já gravamos o upgrade, já gravamos mais 20 de atualização do pacote, questões relacionadas às provas de 2019 e 2020, para você poder avaliar qual é a evolução da cobrança do assunto informática que a AOCP vai fazer no dia da tua prova. E para você sentir como é que esse projeto funciona, eu trouxe aqui uma amostra, tá? Justamente para você avaliar como é que a gente vai comentar essas questões durante a tua avaliação dentro do pacote Quebrando a Banca AOCP da loja do concurseiro. Vamos começar essa amostra pela uma questão que a AOCP aplicou na prova da Prefeitura de Cariacica, tá? Para fiscal de tributos municipais agora no ano de 2020. Ela coloca aqui, olha, considerando o Microsoft Word 2010, ela coloca aqui o 2010, mas essas informações que eu vou te trazer, elas valem para o Word 2007, 2010, 2013, 2016 e 2019, tá? Mas a versão tratada na questão é a Word 2010. Versão em português, assinale a alternativa correta. A AOCP ela tem a mania de colocar essa observação aqui, olha. Para a resolução dessa questão, deve ser considerada a configuração padrão dos botões do mouse, tá? Então vamos ver o que ele afirma aqui. Ele quer a opção correta. Na letra A ele coloca: a tecla F8 abre a funcionalidade ortografia e gramática. Não. Para você ter acesso à verificação ortográfica e gramatical do documento, tá? Você usa a tua tecla F7. Não a F8. F7 é a tecla para verificação ortográfica e gramatical no Word em todas as suas versões, tá? Então, descarta a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Ao realizar um clique triplo, 3 cliques consecutivos, com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar do texto, todo o parágrafo será selecionado. Olha, isso aqui é verdade? Não sei. Vamos te explicar o seguinte, olha. Vamos pegar aqui o Word, tá? Faça de conta que eu estou trabalhando no Word e eu estou aqui com um documento aberto. Nesse documento, se eu quiser que o Word realize alguma tarefa para mim aqui, eu vou ter que fazer seleções. Por que você seleciona alguma coisa no documento? Porque você precisa indicar para o Word o endereço de execução de tarefa. Quando você vai lá e seleciona uma parte do documento, você está dizendo o quê para o Word? Olha, faz o que eu estou mandando aqui, tá? Não faz em mais nenhum lugar, é aqui aonde eu selecionei. As seleções dentro do Word, elas podem ser realizadas com o teu teclado ou com o teu mouse. No caso da questão, ele trata seleções com o mouse. Só que aqui tu tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, isso aqui que você está observando, não sei se está dando para você observar aí, tá? Essa barrinha piscando. O nome disso é ponto de inserção, tá? Muita gente chama isso aí de cursor, barrinha piscando no monitor, mas não é cursor nem é barrinha piscando. O nome disso é ponto de inserção. Isso é importante eu saber isso para fazer a minha prova? Sim. Por quê? O cara vai começar a tua questão na prova assim, olha. Posiciona o ponto de inserção imediatamente à direita da palavra tal.
A pessoa que não sabe o que é ponto de inserção, ela vai ficar lá, mano, o que é ponto de inserção, né? Eu conheço ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto parágrafo, mas de inserção eu não lembro qual é. Aqui no Word, o ponto de inserção é justamente essa barrinha. Por que ela é importante a gente saber essa diferenciação? Porque isso aqui é o ponto de inserção, tu não pode chamar isso aqui de cursor, por quê? Porque se você já observou, quando você desliza o cursor do mouse sobre o documento, o cursor do mouse está nesse formato aqui, olha. Já observaste? Tu desliza o cursor do mouse sobre o texto, ele assume esse formato aqui. Então, isso aqui é o cursor do mouse, isso aqui é o teu ponto de inserção. Bacana? Deu para entender porque tu não pode chamar uma coisa pela outra? Sim, Gil, e daí? E daí o seguinte, que dependendo do formato do cursor do mouse sobre o texto, você pode fazer seleções, tá? Por exemplo, se o cursor do mouse dessa formato aqui, eu vou chamar isso aqui de cursor do mouse normal sobre o texto, tá? Com o cursor do mouse normal sobre o texto, se você pressionar o botão do mouse uma vez, ou seja, der um clique, você posiciona o ponto de inserção. Você desloca o posicionamento do ponto de inserção dentro do documento. E daí? E daí o seguinte, que o ponto de inserção no Word é o primeiro referencial de execução de tarefa que o programa tem quando não existe nada selecionado no documento. Quando não existe nada selecionado, ele vai lá e executa onde o ponto de inserção estiver. Quando você dá um clique sobre o documento e posiciona o ponto de inserção, você está dizendo o que para o Word? Olha, é aqui que eu quero começar a digitar o meu documento. É aqui que eu quero inserir uma tabela. É aqui que eu quero inserir uma figura. Ou seja, se não tem nada selecionado, ele executa o que você está mandando na posição exata do ponto de inserção. Tá ok? Então, com o cursor do mouse normal sobre o documento, se você der um clique, você posiciona o ponto de inserção. 2 cliques sobre uma palavra, tá? Qualquer palavra do documento, você seleciona a palavra. 3 cliques em qualquer área de um parágrafo, você seleciona o parágrafo. Deu para entender? Então, olha, com o cursor do mouse normal sobre o documento, 1 clique posiciona o ponto de inserção. 2 cliques na palavra, seleciona a palavra. 3 cliques em qualquer área em qualquer área de um parágrafo, seleciona o parágrafo. A questão é que se você pegar o cursor do mouse e deslizar ele aqui para a margem esquerda do documento, bem aqui, olha, tá? Na margem esquerda, o cursor do mouse ele vai assumir esse formato aqui, olha. Ele vai assumir o formato de uma setinha apontando para a direita. E daí, Jus? E daí que o cursor do mouse ele tem formato de setinha apontando para a esquerda em qualquer programa dentro do Windows, já prestaste atenção? Tá? Dentro do Windows ele está apontando sempre para a esquerda. Mas se no Word você trouxer o cursor do mouse para cá, para a margem esquerda do documento, ele assume o formato de uma setinha apontando para a direita. Olha, como basta o cursor do mouse mudar o seu formato, os mesmos comandos que nós vimos até aqui, eles vão fazer com ações completamente diferentes. Então preste atenção. Com o cursor do mouse na margem esquerda em formato de seta apontando para a direita, 1 clique seleciona uma linha. 2 cliques seleciona um parágrafo. 3 cliques seleciona todo o teu documento. O que você observou? Bastou o cursor do mouse mudar de formato que os mesmos comandos mudaram completamente as suas ações dentro do programa. Então, repetindo, porque repetir é didático para você fazer para você entender o assunto. Olha só, cursor do mouse normal, 1 clique posiciona o ponto de inserção, 2 cliques seleciona uma palavra, 3 cliques seleciona um parágrafo. Cursor do mouse à esquerda em formato de seta apontando para a direita, tá? 1 clique seleciona uma linha, 2 cliques seleciona um parágrafo, 3 cliques seleciona todo o teu documento. Vamos ver a afirmativa que ele faz aqui na letra B, olha. Ao realizar um clique triplo, 3 cliques consecutivos, com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar do texto, todo o parágrafo será selecionado. Positivo. Todo parágrafo aonde o texto, onde ele deu esse triplo clique, vai ficar selecionado. Então, essa questão aqui, a gente já considera que a assertiva correta é a letra B, tá ok? Triplo clique, dentro do documento, ele seleciona o parágrafo aonde, relacionado à posição do mouse, tá? Vamos ver porque as outras estão erradas? Ele coloca aqui, olha. Ao realizar um clique duplo, 2 cliques consecutivos, com o botão direito do mouse sobre uma palavra, será aberta a funcionalidade sumário. De jeito nenhum, tá? Na letra D, a tecla F12 permite fechar documento. Não.
F12 dentro do Word, dentro do Office, tá? É a tecla de função para você salvar como. No Word você salva o documento com Ctrl B e você salva como com o F12, tá? No caso, para fechar o documento aqui, tu usaria a tua tecla Ctrl F4. Ctrl F4 fecha o documento que está sendo editado no Word. Preste atenção, não fecha o Word, fecha o documento que está sendo editado no Word. Então essa primeira dica que a gente está trazendo dessa questão da OCP, a assertiva correta aqui é a letra B. Só que eu trouxe mais questões para você poder avaliar. Olha aqui, ele coloca aqui na segunda questão. Acerca dos softwares utilitários, os compactadores de arquivos são muito utilizados para que os arquivos compactados ocupem menos espaço em seu armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado. Como ele coloca aqui no enunciado da questão, o ato de compactar um arquivo é para fazer com que ele diminua o seu tamanho. Só que também ele é muito usado para você poder pegar vários arquivos que vão ser enviados, digamos, anexados a um e-mail, não só para diminuir o tamanho, mas para juntá-los todos num pacote só. Você, digamos, seleciona 5 documentos do Office, do Word, tá? Você pega 5 documentos do Word, em vez de você ficar anexando um a um, o que você faz? Você compacta tudo, você junta os 5 num pacote só, vai diminuir o tamanho deles e você vai enviar um arquivo só. Quando ele descompactar do outro lado, você vai ter os 5 arquivos abertos, tá ok? Então, compactar não é só usado para diminuir o tamanho que o arquivo ocupa no dispositivo de armazenamento, mas também ele é muito usado para juntar arquivos que são anexados a e-mails. Facilita muito esse tipo de trabalho. Então ele quer saber aqui dessas extensões qual é aquela referente a um arquivo compactado. Ele coloca aqui na letra A o TXT. TXT é um documento de texto, tá? É uma extensão de documento de texto que não possui formatação. Esse tipo de texto ele não possui nem formato nem imagem na sua estrutura. Esse tipo de documento ele pode ser gerado, digamos, no Windows, no bloco de notas. Gilson, eu crio os meus TXTs dentro do Word. Sim, o Word também trabalha com TXT. Mas, geralmente, quando tu cria um documento dentro do bloco de notas, sabe aquele editorzinho de texto bem pirentinho que tem dentro do Windows chamado bloco de notas? Tu pode criar um documento de texto ali. Quando tu salva, ele salva com TXT. Ele não pode ter formatação porque esse documento em texto, ele é criado com o caractere da tabela ASCII. A tabela ASCII é a tabela de referência de indicação de caractere dentro da combinação binária que o teu sistema faz. Então, o caractere da tabela ASCII, o caractere em ASCII puro, ele não permite que o caractere sofra alteração no seu formato, tá? Então, isso aqui é um documento de texto sem formatação e sem figura, sem imagem. Então, mas não é um documento compactado, não é um arquivo compactado. BMP são os bitmaps. BMP é uma extensão de documento, uma extensão nativa de imagem do sistema operacional Windows. O sistema operacional Windows, logo lá na sua gênese, logo quando ele começou, os arquivos padrão do Windows, ele interagia com as figuras BMP, tá? Só que eram arquivos muito pesados, muito grandes, inviabilizava, por exemplo, usar em internet, usar justamente anexado a e-mails, porque as imagens de BMP, o tamanho do arquivo era muito grande, mas é um arquivo de imagem. Zip é uma extensão de documento compactado, tá? De arquivo compactado. Tem um programa chamado de Unzip, tá? O Unzip, ele justamente permite que os arquivos sejam compactados nesse formato zip. O detalhe, isso é nativo do Windows também. Você não precisa baixar o Unzip, tá? Ou baixar o Unzip para compactar ou descompactar. Isso já vem no próprio Windows, basta tu clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e mandar ele compactar para zip ou descompactar esse arquivo de zip. Então, zip é um padrão de arquivo compactado. Então, na segunda questão, ele quer saber, tá? Os compactadores de arquivos são muito utilizados para que os arquivos compactados ocupem menos espaço em seu armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado. Você vai ter aqui a letra C. Você tem aqui o zip. Bacana? Vamos ver a nossa terceira dica. Eu trouxe outra para você, tá? Ele coloca aqui, olha. A forma de ataque que consiste em inspecionar
os dados trafegados em uma rede de computadores por meio do uso de programas específicos. Denomina-se, olha só, uma questão de rede, e ele trata aqui da inspeção de dados. Isso é uma ação muito realizada em rede. Geralmente o administrador de rede, ele procura fazer a auditagem dos dados que estão sendo transmitidos, que estão transitando dentro da sua rede. Só que isso também é usado de forma maliciosa, tá? Existem programas que interceptam dados em rede, auditam pacotes para interceptá-los e dar acesso a esses pacotes de forma indevida. Através desses arquivos, você pode ter acesso, digamos, a mensagens, você pode ter acesso a um monte de informação privilegiada. Deixa eu te dar um exemplo como é que isso pode acontecer. Existe um programa chamado de Caim e Abel, tá? Olha o nome do programa, o nome dele é Caim e Abel. O Caim e Abel uma ferramenta de rede, mas ele tem nele implementada uma ferramenta que nós chamamos de sniffer. O que é sniffer? Sniffer vem de farejador, tá? Essa ferramenta sniffer, ela consegue monitorar, auditar os conteúdos dos pacotes que estão trafegando na rede, com qual intuito? Ver o conteúdo ou então interceptar esses conteúdos. Então, o que a maioria que usa isso de forma indevida, de forma maliciosa faz? Digamos, ele consegue acessar uma rede, geralmente uma rede aberta, tá? E nessa rede aberta, através de técnicas, ele consegue acessar o roteador da rede. E ele envenena o roteador, tá? A partir do momento que ele envenena o roteador, ele consegue monitorar o tráfego da rede. Tudo que passar ali, justamente, ele vai ter acesso. Esse é um tipo de ação também que nós chamamos de man in the middle, ou seja, o homem do meio. Tudo que está trafegando na rede tem uma pessoa ali interceptando e dando sequência na transmissão. Por exemplo, se durante essa transmissão tiver uma conversa, um bate-papo, tá? Quando a pessoa aqui faz uma pergunta para outra pessoa, em vez dessa pergunta seguir para outra pessoa da conexão, não, ela é interceptada aqui. A pessoa lê a pergunta. Se ela quiser, ela pode transmitir a pergunta para uma outra pessoa, ou então ela pode alterar a pergunta, ou então simplesmente não encaminhá-la. Então tem alguém interceptando, tá? Essas ferramentas sniffer permitem o quê? Essa auditagem nos conteúdos. Digamos, o que está sendo transmitido são mensagens. Se o sniffer pega essa mensagem e transfere para o meu computador, eu não vou ter acesso às mensagens? Não é isso? Então, esses programas precisam ter implementados ferramentas sniffer. Como o nome do programa é sniffer, essa ação ela é chamada de sniffing, tá? Você, quando faz o sniffing em uma rede, você procura justamente auditar os conteúdos dos pacotes que estão sendo transmitidos através da rede. Como ele coloca aqui, olha, a forma de ataque que consiste em inspecionar os dados trafegados em rede de computadores por meio de uso de programas específicos, ou seja, através de programas como o Caim e Abel, que tem a ferramenta sniffer, denomina-se, no caso aqui, logo na letra A, olha, sniffing, tá? Então, esse tipo de ação em rede você chama de sniffing, porque não pode ser as outras assertivas. Por exemplo, aqui na letra B, ele coloca o defacement. Defacement é uma forma de atacar sites e desfigurar a sua página. Esse tipo de ataque é muito feito por entidades de defesa, de meio ambiente, até mesmo por pessoas inescrupulosas que acessam sites de políticos, acessam sites de governo e colocam lá um monte de coisa, desfigura totalmente o site. Então isso não é interceptar, isso é invadir, não é muito difícil fazer isso. Só demanda um bom tempo, tá? Para poder acessar, mas no momento que acessa, vai lá e desfigura todo o site. Então a gente chama isso de defacement. Aqui na letra C, tu tem o DDoS, tá? O DDoS é um tipo de ataque que nós chamamos de Denial of Service Distributed, ou seja, distribuído. O DDoS ele é implementado justamente quando existe ataque, tá? Em redes para fazer com que elas saiam do ar. Deixa eu te dar um exemplo prático. Houve uma época aí em que o governo federal, ele abriu um edital para contratar médicos para o Ministério da Saúde.
ele deu um fim ao projeto Mais Médicos do Cubanos e criou Mais Médicos para Brasileiros, tá? Então o médico tinha que acessar o site do Ministério da Saúde e se cadastrar para poder fazer parte dos Mais Médicos Brasileiros. Só que no primeiro dia as pessoas conseguiram se cadastrar, no segundo o site saiu do ar. O próprio governo ele foi à imprensa e disse que ele tinha sido vítima de um ataque, tá? O site foi tirado do ar de forma indevida. O que é isso? As pessoas conseguem, através de máquinas que nós chamamos de robôs, tá? Fazerem um número muito grande de solicitação de conexão ao servidor. Digamos, 5 milhões de máquinas ou 1 milhão de máquinas, 500 mil computadores, querendo ter acesso ao mesmo tempo àquela página. Como o servidor onde a página está não dá conta de processar, o site sai do ar. Você pode derrubar provedores, você pode derrubar redes de empresas, você pode derrubar justamente sites na internet. Então, esse tipo de ataque nós chamamos de Denial of Service, que é o ataque de acesso negado. Só que o Denial of Service, o DOS, que nós chamamos, tá? Sem esse primeiro D aqui, o DOS, ele é direcionado. Por exemplo, eu vou falar em tese para você entender. Eu vou fazer um ataque contra o Ministério da Saúde. Então, o meu ataque é direcionado ao Ministério da Saúde. Só que, eu estou falando em tese, tá? Como eu te falei, é só para você entender. Só que em vez do Ministério da Saúde, eu também quero atingir o Ministério da Fazenda, eu quero o gabinete da presidência, eu quero o site, eu vou distribuir o meu ataque. Como o meu ataque não é direcionado, ele é distribuído, ele passa a ser um DDoS. É um tipo de ataque de acesso negado distribuído. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, não pode ser a letra C. Phishing, aqui na letra D, é uma fraude na realidade. É um tipo de ataque na internet visando o quê? Fraudar informações de alguma conta de alguma pessoa, por exemplo. Através de uma estratégia de engenharia social. O que é isso? É o ato de levantar o maior número de informações a respeito de uma pessoa, de uma vítima. Através dessas informações, tenta-se descobrir, por exemplo, senhas, tenta-se descobrir logins para poder acessar uma conta. Deixa eu te dar um exemplo prático para você entender. Phishing foi um tipo de fraude que aquela atriz da Globo, a Carolina Dickmann, sofreu. Ela recebeu um e-mail, tá? Na caixa postal dela, se dizendo ser um e-mail do provedor de internet dela, do servidor de e-mail dela. E ali no e-mail dizia que ela tinha que fazer o recadastramento da conta dela, porque senão ela ia perder aquela caixa postal. E era a caixa postal comercial dela, era onde ela tinha os contatos comerciais. E era uma época também que não existia esse negócio de nuvem. Tu não mandava arquivos para a nuvem, não. Quando muita gente não queria ter arquivos no seu computador porque eles eram muito íntimos, o que eles faziam? Mandavam para a sua caixa postal, armazenava lá. Só que quando chegou esse e-mail, ela acreditou que era o provedor de internet, que era a caixa postal dela, que ela tinha que cadastrar. Tinha um link, ela clicou no link. Abriu a página do servidor de e-mail dela. Só que era uma página clonada, era uma página falsa. Ela foi lá, preencheu todo o formulário que eles cobraram ali, o número da conta dela, o e-mail dela, o login, a senha, ela fez todo o cadastro ali, tá? E a pessoa do outro lado pegou esses dados, de posse desses dados, invadiu a caixa postal dela, pegou umas fotos íntimas que ela tinha lá e distribuiu na internet, soltou essas informações na internet. Inclusive, essa ação deu origem para uma lei chamada de Lei Carolina Dickmann. Na época isso não tinha lei para punir isso, inclusive enquadraram de outras formas. Pegaram os caras, mas foi enquadrado em outros tipos de crimes. Mas hoje tem uma lei específica que você disseminar informações informações privadas sem autorização da pessoa. Isso hoje é crime, tem uma lei chamada de Carolina Dickmann. Então a Carolina Dickmann, ela foi vítima de um ataque de phishing, tá? Phishing, do inglês, isca, pescaria. Ela recebeu informação e ela caiu no golpe. Ela, de forma espontânea, da engenharia social, eles queriam as informações dela para acessar a conta dela, ela forneceu de forma espontânea esses dados. Então isso aqui é phishing, não é sniffing. E o Trojan, aqui no caso, é um programa, tá? O Trojan é um programa que é muito usado para abrir brechas em rede, em sistemas de rede, para serem invadidas.
Então, ele cria, digamos, numa rede, tem várias ações que um trojano pode fazer, missões específicas. Mas uma das suas principais é abrir o que a gente chama de backdoor. O que é backdoor? Uma porta secundária. Então, o sistema, para poder acessar, tem uma forma de ser acessado. Ele cria uma forma alternativa. O sistema pode ser invadido através dessa forma alternativa backdoor. Só que, como eu te falei, ele pode invadir o sistema e com missões específicas. Ele pode entrar no sistema e instalar programas de spyware. Ele pode acessar o sistema e instalar programas de ransomware, sequestro de dados. Então, Trojan é um programa justamente de rede, usado de forma indevida para abrir brechas ou executar missões específicas com fins escusos em rede de computadores, tá? Então, a terceira questão, a gente fica aqui com a dica que é o sniffing, que consegue auditar esses conteúdos e interceptar, tá claro? Nessa dica da terceira questão da AOCP. Mas a gente não parou ainda não, tem mais dica para ti, tem uma quarta questão aqui, olha. Questão de Excel, né? Ele coloca aqui, as fórmulas do Excel, editor de planilhas do pacote Microsoft Office 2016, com idioma português do Brasil, permitem aos usuários desde operações básicas como fórmulas de porcentagem, soma e subtração, até recursos mais avançados como localizar dados em planilhas. Imagine uma situação hipotética em que um operador digitou na célula A5 a seguinte imagem, a seguinte fórmula, tá? A fórmula da seguinte imagem, ele colocou aqui, olha, igual concatenar C1 e B4 e A2. O resultado apresentado após aplicar a fórmula, ele dá aqui, né, uma imagem, um fragmento da planilha do Excel, da qual está referindo a função. Ele quer digitar essa fórmula nessa célula aqui, que é na célula A5, olha, bem aqui, tá? Tem uma setinha, vamos ver o que tem aqui. Ali, justamente a transposição, para a gente ver o que essa fórmula vai ocasionar. Olha, a fórmula concatenar, o que ela faz? Ela simplesmente junta conteúdos. Ela não soma, ela não multiplica, ela não divide, ela simplesmente junta os conteúdos. Você está mandando aqui, no caso, quando você digita aqui concatenar, você está dizendo, olha, junta para mim os conteúdos da célula C1, da célula B4 e da célula 2. Essa aqui é a função concatenar, só que tem a fórmula concatenar também, usando o e-comercial. Essa mesma fórmula, ela é similar a essa aqui, olha, igual C1, olha aqui, olha, C1 e comercial, ou seja, concatenar com a B4 e comercial A2. Ou seja, essa fórmula, ela é similar a essa, ela pode ser digitada de qualquer uma dessas duas formas aqui. Se tu digita isso aqui, numa célula do Excel, o que ele vai fazer? Ele vai juntar os conteúdos dessa célula. Por exemplo, o que tem dentro da célula C1? Vamos ver aqui, olha. Na célula C1, tu tem o sinal de maior, bem aqui. Ou seja, ele vai colocar dentro da célula A5 aqui, ele já vai colocar o sinal de maior. Aí ele vai pegar também o conteúdo da célula B4. O que tem dentro da célula B4? Amora. Então vai ficar o sinal de maior e a palavra amora. Aí ele vai pegar o conteúdo da célula 2. O que tem dentro da célula A2? Dentro da célula 2 tem pera. Então vai ficar assim, olha. Sinal de maior, amora, pera. Ele simplesmente vai juntar, como eu te falei, ele não soma, ele não multiplica, ele não faz nada. Ele simplesmente junta esses conteúdos. Então, se você pegar essa fórmula, essa função, ou essa aqui, digitar dentro da célula 5, você vai ter justamente esse resultado. Maior, amora, pera. Justo espaço. Não está mandando ele dar espaço aqui. Ele vai juntar sem os espaços, tá? Justo se eu quisesse colocar um tracinho, digamos, maior, traço, amora, traço, pera. Tu teria que colocar aqui, olha. C, E comercial, abre aspas, coloca o tracinho. E comercial, B4, aspas, tracinho. Tu teria que colocar o tracinho entre aspas, justamente entre esse conteúdo. Então aqui, olha, concatenar C1, ponto e vírgula, abre aspas, tracinho, ponto e vírgula, B4, abre aspas, tracinho, fecha aspas, ponto e vírgula, A2. Aí ele ia colocar aqui amora, tracinho, maior,
hífen, amora, tracinho, pera. Deu para entender? Mas como tu não colocou aqui, ele simplesmente vai juntar esses conteúdos. Então, onde é que a gente vai encontrar esse resultado aqui entre as assertivas? Na letra A, por exemplo, ele não vai fazer isso aqui, olha. Maior, ponto e vírgula, amora, ponto e vírgula, pera. Não, ele vai juntar isso aqui. Então, descarta a letra A. Vamos ver a letra B. Maior, amora, pera. Então, aqui, olha, a assertiva correta aqui é a letra B. Tá claro? Aqui na letra C, ele já colocou o ponto e vírgula que ele não vai colocar. Aqui ele inverteu, olha, pode ver. Primeiro ele colocou pera, depois colocou amora. Depois ele colocou pera, ponto e vírgula. Isso aqui também não vai aparecer. Então, a assertiva correta aqui é a letra B. Bacana? A gente ainda tem uma outra dica, que é a quinta questão da OCP, para você poder avaliar como é que essa organizadora trata o assunto informática na tua prova e como tu vais encontrar o nosso comentário nessas 140 questões do pacote Quebrando a Banca, a OCP. Ele coloca aqui, olha, imagine uma situação em que um assistente em administração está utilizando o mecanismo de busca do Google para realizar uma pesquisa na web sobre determinado assunto. Esse profissional precisa que a pesquisa retorne resultados com a expressão específica, sendo que, nesse caso, a expressão é redação oficial. Levando em consideração que a expressão deve ser pesquisada explicitamente, tá? Qual das seguintes opções esse jornalista deve utilizar para obter os resultados esperados? Ou seja, a pessoa, o administrador aqui, tá? Esse assistente de administração, ele quer pesquisar no Google justamente essa ação aqui, olha, redação oficial. Se ele quer encontrar sites com explicitamente esse assunto, o que ele faz? Ele destaca esses assuntos entre aspas. Essa pesquisa entre aspas, ele coloca aqui aspa, redação oficial e fecha aspas. O que o Google vai fazer? Se ele não coloca aspas, o Google ia começar pesquisando por redação oficial. Depois ele ia começar a mostrar sites que aparecem somente redação. Depois ele ia começar a mostrar sites que aparecem oficial. Ou depois os similares. Dá para entender? Ou seja, a pesquisa ficaria muito ampla. Mas como que é especificamente com a redação oficial, ele vai pesquisar só os sites que possuam essa frase específica. Para você poder pesquisar frases específicas, você coloca o que você quer achar entre aspas. Tem uma setinha aqui, qual é a forma que se faz a pesquisa, né? Ele coloca aqui na letra A, redação oficial. Não, foi como eu te falei. Se tu pesquisa somente por redação oficial, ele vai te mostrar primeiro os sites que aparecem essas palavras juntas, depois onde aparecem essas palavras separadas, depois onde aparece só redação, depois onde aparece só oficial, ou seja, como eu te falei, a pesquisa vai ficar muito ampla, mas tu quer restringir essa frase. Então descarta a letra A. Letra B, redação oficial asterisco? Não, tá? Colocando o coringa aí no final, não vai rolar somente por essa pesquisa aqui. Na letra C, aspas, redação oficial, fecha aspas, positivo. Se tu quiser pesquisar exatamente pelo assunto redação oficial, tu vai lá e coloca entre aspas. Então, essa quinta dica que a gente está trazendo da OCP, a assertiva correta aqui no caso é a letra C. Ele coloca aqui na letra D, aspa, com asterisco no final, também não. Dois asterisco, asterisco, redação oficial, asterisco, também não. A assertiva correta aqui no caso é a letra C. Bacana? Meu querido, isso foi só um aperitivo para você poder sentir como é que o pacote Quebrando a Banca é abordado para você nesse curso que a loja do concurseiro está disponibilizando para você. Então, a gente acabou justamente de desenvolver o Quebrando a Banca da OCP. Tu pode ter acesso ao Quebrando a Banca OCP no site da loja do concurseiro, www.lojadoconcurseiro.com.br. Vai lá, tá logo na entrada do site, tem lá o professor Gilson Fernandes, tem lá o conjunto o pacote de cursos que a gente tem dentro do pacote Gilson Fernandes. Então, tu tens o Quebrando a Banca OCP, tu tem mais dois Quebrando a Banca também, que é o IBFC, o concurso, a tua organizadora é a IBFC, nós temos um Quebrando a Banca IFC, um Quebrando a Banca Setup, tá? Tanto que a OCP e o IBFC já tem o pacote Upgrade. Aqui está dizendo 120 questões ou 120 questões, mas na realidade, esses dois aqui já estão com 140 questões.
Já estamos preparando o upgrade também do setup, tá? E estamos também já no forno preparando o quebrando a banca Sebrasp, o quebrando a banca do SESP, tá ok? Mas aqui é para você poder avaliar como é que a gente trata o assunto OCP. A gente está lançando o quebrando a banca OCP para você poder avaliar como é que ela cobra esse assunto na tua prova. Então acessa a loja do concurseiro, te matricula por apenas R$ 39. R$ 39 tu tens acesso a todo esse pacote para você poder estudar e treinar informática para fazer a tua prova. Olha, eu te agradeço muito, se você ficou até aqui nesse vídeo comigo, eu te agradeço muito pela tua atenção, tá? Muito obrigado pela tua atenção e tua consideração. Se você gostou dessas dicas que a gente trouxe, dá um like aí pra gente, incentiva a gente a trazer outras dicas de informática, tá? Te inscreve no canal da Loja do Concurseiro, a gente sempre está dando dica aqui gratuita para você e ativa aquele sininho ali para você continuar sempre recebendo informações do canal da Loja do Concurseiro. Outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais. Além das minhas redes sociais privadas, como o professor pode procurar por Professor Gilson Fernandes, Facebook, Instagram, tá? Você também tem as redes sociais da Loja do Concurseiro, Instagram, Facebook, e lá no Instagram da Loja do Concurseiro e no Facebook da Loja do Concurseiro, tu também encontra o WhatsApp da Loja do Concurseiro para poder entrar em contato direto com a gente. Vamos ter o maior prazer em te atender, tá ok? Muito obrigado pela tua atenção, sucesso para você, Deus te abençoe e até a nossa próxima dica. Querendo Deus.